Gente, quando eu falo pra vocês que quando os pais ficam todos receosos de colocar o capacetinho e que no final quem não vai querer tirar o capacete são vocês. A Ana chegou aqui hoje, os dois usam o capacete e quando eu comecei a escanear e vi o formato da cabecinha, comparei com a primeira evolução, falei assim, ele tá de alta. E ela comemorou porque ela chegou me pedindo a alta, ela comemorou. Aí depois ela virou pra mim e falou, mas eu posso usar mais um pouco esse capacete? Mas você não queria alta? Mas é que eu quero continuar usando mais um pouquinho, né? Quando vocês chegam para fazer a avaliação da assimetria craniana e quando a gente indica o capacetinho, os bebês ficam super bem, né, Ana? Você teve seus dois meninos, coisa mais linda, né, Ana? Eles usaram o capacetinho, usou bem menos tempo o capacete, mas as mães ficam muito receosas se o bebê vai sofrer, se o bebê vai dormir com o capacete. Como que foi tudo isso? É muito natural, o processo é muito natural. O começo, confesso, dá um pouquinho de trabalho. O Teodoro, que tinha assimetria já quase gravíssima, né, Ana? Ele deu um pouquinho mais de trabalho, mas porque quando a gente começou tava muito quente, eram dias muito quentes, mas o José Lourenço ele nem precisou de adaptação. Eu saí daqui com a órtese e eu acho que eu tirei em casa para dar banho umas 2 ou 3 horas depois, sendo que no primeiro momento era 1 hora sim, 1 hora não. Então não tive problema para dormir também. Primeira, segunda noite, porque é um corpo estranho que a gente fala que tá ali, mas foi muito tranquilo. E eles fazem absolutamente tudo com a órtese. Eles brincam, gente, é como se não existisse. Eles brincam com a órtese, dormem. Teve dias que eles ficaram mais de 23 horas, porque o banho era rápido, com a órtese e zero problema, zero preocupação, não tenta tirar, não tem problema mesmo. E assim, o que a gente escuta, né, Ana, que vocês como mães escutam, infelizmente aquela história para esperar, que o bebê não precisa. No caso do José Lourenço, você inclusive escutou de um profissional da área da saúde que ele não tinha indicação da órtese, que não precisava da órtese, sendo que o Teodoro já estava de órtese, né? A gente sabe que nesse começo, quando vocês escutam esse tipo de coisa, vocês ficam, e aí, será que eu coloco mesmo? Será que eu não coloco? Será que precisa? Será que não precisa? Queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, porque infelizmente são falas que não são corretas, que muitas vezes assustam os pais, e é o que eu sempre falo, quem decide são vocês. No seu caso, você teve, na verdade eles tiveram, né, a sorte também de encontrar uma médica que foi muito o divisor de águas, que fez essa indicação que vocês viessem até aqui para que a gente iniciasse o tratamento primeiro do Teodoro, depois do José Lourenço, né? Então, e depois você ainda compartilhou comigo o quanto você vem aí ajudando outras mães nos grupos de mães, falando da importância de poder fazer a avaliação e fazer o tratamento. E o quanto isso prejudica essa fala que não é correta, a falta de informação, infelizmente, de profissionais da área da saúde, o quanto atrasa o tratamento das crianças. Era uma fisioterapeuta, mas ela não era especialista nessa questão das assimetrias, né? Que é o seu caso. Então, confiem quando o especialista falar que é necessário, confie, porque é realmente necessário. Os meus filhos, eles já estavam com assimetria no rosto. Depois a Ana pode, eu autorizo ela compartilhar, principalmente do Teodoro. O Teodoro ele já estava com a face torta quando a gente colocou a órtese. O José Lourenço era um pouco menos grave, mas ele tinha 2 problemas, né? Que era a braque e a plágio, que a braque quase não dava pra perceber. E depois que ele colocou a órtese, ele voou, assim, no desenvolvimento. Ele voou. E sim, através da saúde dos meus filhos e da ajuda da Ana, eu consegui ajudar outras mães que vieram me perguntar o que era, por que era. Mostrei os exames, porque aqui é muito completo, gente. E o Teodoro, ele que tinha a assimetria já no estágio grave, que é o neném que eu falo pra vocês que o olho a face já estava comprometida, Uma foto do mês-versário dele de 6 meses. Faz a gente se assustar quando a gente olha ele hoje. Com 20 dias, o capacetinho, né? Eu falo pra Ana que depois que a gente aprende a falar órtese, a gente não usa mais capacetinho.
com 20 dias já tinha reduzido, assim, em 70% mais ou menos. Então, quando um profissional que entende do assunto fala pra vocês que é necessário, confie, porque realmente é. E ele acabou de derrubar. Nossa, não tem problema. Mas assim, Ana, eu queria agradecer primeiro vocês a confiança, né? E eu pude fazer parte do desenvolvimento desses dois pequenos, coisa mais gostosa. E aí, eles estão de alta, mas na verdade... Vão continuar usando a órtese. Quer continuar usando a órtese, então continua usando a órtese. Isso é muito importante, a informação, ela liberta, a informação correta com profissionais que realmente são capacitados, você consegue, além da mãe entender, você divulgar para outras famílias a importância de buscar o tratamento, de buscar ajuda e o quanto isso vai fazer toda a diferença para essas crianças lá na frente, porque a gente tem que pensar que hoje são bebês, mas que amanhã são crianças de 4, 5 e são adolescentes, depois são adultos e que os prejuízos, se essas crianças não fossem tratadas, o que poderia acontecer lá na frente. Ana, obrigada. Obrigada a você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E é até gostoso. Esse cheirinho de chulé que eles ficam, mas é tão gostoso. Mas é muito bom. Compartilhe esse vídeo com outras famílias. É muito importante para que a gente consiga levar informações de qualidade.